Muito bem, que Deus te abençoe de uma forma extraordinária, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui na casa do irmão Carlos, com toda a sua família. Inclusive, você pode ver aqui aos fundos aqui, nós acabamos de ter aquela refeição abençoada por Deus. E eu estou passando aqui com vários amigos, homens de Deus, pastores que estarão trazendo o seu comentário, a sua saudação dentro dessa oportunidade. E eu vou apresentar todos eles aqui. Vamos virar aqui para apresentar. Esse aqui é o nosso irmão Carlos, né? O dono da casa, que nos recebeu com muito carinho aqui na região de Guarulhos, na Grande São Paulo. Pastor Giovanni Dias, canal Povo da Fé. Também pastor Rodrigo Dias, canal Povo de Deus. Pastor Belísio, simpatia de pessoa, canal do pastor Belísio. E também o Tiago do canal Servos. Deus abençoe, pastor. Bom, a minha participação pode até manter focada aí nos homens de Deus, e aqui, como cameraman, né, o nosso deputado Paulo, né? Deus abençoe grandemente. A minha pergunta eu vou começar pelo pastor Giovanni. Pastor Giovanni, qual o maior desafio da igreja dos dias atuais? Eu acredito que o maior desafio da igreja atual é se manter com cara de igreja. A igreja, não sei se vocês concordam, a igreja está perdendo a identidade. Como o Tiago estava falando aqui na mesa agora há pouco, a supergraça, né? Esse é o grande problema da atual conjuntura. Nós estamos vendo aí falamos ainda ontem no nosso podcast, que o pastor esteve conosco. Sim. Falamos sobre essa agenda evangélica fundamentalista. Isso é um grande problema. A igreja, ela está sendo equiparada, igualada, né, à Laodiceia. Estamos vendo isso acontecer. Muitas pessoas já não conseguem mais distinguir quem é igreja e quem não é igreja. Mas nós sabemos que haverá uma separação, né? Naquele grande dia nós saberemos quem serve e quem não serve. Haverá essa separação do joio e do trigo. Eu acho que esse é o maior desafio, a igreja continuar com cara de igreja nesse tempo. Eu acho que esse é o maior desafio da igreja. Maravilha, pastor Giovanni. E passando aqui para o nosso irmão Carlos, né? Nós estávamos conversando aqui em off, né? E ele estava comentando. Nós aceitamos Jesus praticamente no mesmo tempo, há cerca de 25 anos atrás. E nós estávamos comentando a respeito de coisa semelhante a isso. Mudou muita coisa, irmão Carlos? Irmão, a minha visão é assim, se perdeu muito a essência que é Cristo. Que Cristo ele veio só por um propósito, salvação e a vida eterna. E que isso não é pregado nas igrejas hoje. Isso aí, sabe, a gente fica muito triste, porque Jesus ele veio para um intuito de salvação. E hoje as igrejas pregam, sabe, prosperidade, sabe, riqueza do mundo. E Jesus, ele não veio para isso, ele veio para nos salvar. Maravilha, irmão Carlos. Só uma observação. Claro, pastor Giovanni. A esposa do irmão Carlos estava falando comigo em off, eu posso comentar, que ele fica até meio frustrado quando ele vai à igreja e não recebe aquela palavra, ó, Jesus está voltando, não recebe aquela palavra escatológica, não recebe aquela palavra, sabe, que nos confronta, que a gente sai da igreja confrontado, dizendo, eu preciso mudar porque, o pastor pregou hoje, os sinais, ele falou dos sinais. Então, isso está acontecendo e não é só uma frustração do irmão Carlos, não. Eu recebo comentários diariamente no meu canal de pessoas que querem comer esse alimento nas igrejas, mas não encontram. É exatamente isso. Vamos mais para cá, Paulo, que eu vou ir perguntando daqui para lá, né? O que fazer, pastor Rodrigo, no ponto de vista do senhor, para que, como o pastor Giovanni disse, o irmão Carlos, para que a igreja volte a ter cara de igreja, volte a parecer com igreja, como diz o ditado. O que precisa ser feito? A paz do Senhor, povo de Deus, que está aí através do canal MME. É uma alegria estar com vocês aqui, junto com esses amados que estão aqui. Eu até brinquei aqui hoje, falei que hoje o mundo virtual se materializou, né? Que a gente vê, né, a família unida virtualmente e o Salmo 133 se cumprindo na íntegra hoje aqui. Ó quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Isso tem acontecido, pastor Belísio, o irmão Tiago, o pastor Giovanni, o irmão Carlos e o pastor Claudinei.
e também aqui o pré-deputado estadual, o pastor Paulo, né? É uma alegria imensa em saber que a igreja, pastor Claudinei, só vai vencer quando o povo realmente colocar a vida no altar. Porque eu não estou querendo generalizar, mas quando a igreja coloca a vida no altar, se posiciona como igreja, como assim? Busca o Senhor, tem aquela intimidade com Deus. Porque hoje em dia, pastor Claudinei, as pessoas estão indo na igreja, mas você vê que a maioria vai mais por uma rotina, por uma aparência, ou porque o pai vai, porque a mãe vai, ou porque a avó vai, e assim por diante. Mas é raro você encontrar uma pessoa que vai porque ela é um adorador, ou ele é um adorador, ela é uma adoradora. Lá em João 4,24, se não me falha a memória, diz que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então o que falta na igreja hoje, no Brasil, no mundo, é essa união na intimidade com Deus. Porque a gente vê uma ligação muito, muito linda virtualmente, mas tem que ver o interior se realmente está ligado. E aí sim, vamos ser uma igreja mais vitoriosa do que já somos já. Maravilha, Amém? pastor Rodrigo. Maravilha mesmo. Obrigado pelas palavras diretas e objetivas dentro desse assunto, né? Deixa eu falar com o pastor Belísio, que está aqui também, e o pastor Tiago. Pastor Belísio, os pastores aqui comentaram, né, a respeito dessa grande dificuldade que a igreja está vivendo. Nós sabemos que igreja não é CNPJ, igreja não é um prédio de alvenaria, não é um prédio de madeira, igreja ela não é constituída de algo palpável que a traça e a ferrugem corrói ou que o clima pode o derrubar, né, que seja o temporal ou algo semelhante. Dentro dessa situação, quem é o mais culpado por essa igreja sem uma cara, sem uma identidade? É os ensinadores que não ensinam a verdade ou é o povo que gosta de ouvir mentiras? Meu Deus. É muito forte essa pergunta, pastor Claudinei. Essa foi forte, né? Foi forte Essa veio demais. do céu, né? Veio do céu. Quentinho do céu, viu? Pastor, a primeira coisa, os primeiros culpados são os ensinadores. Sim. Estamos a ensinar mal, não queremos ensinar a verdade. E isso influencia uma geração inteira. E os segundos culpados são os ouvintes, que não querem ouvir a verdade. Eu estava conversando com o nosso irmão, que nos recebeu, irmão Carlos. Ele acabou dizendo assim: pastor, muitas vezes a gente quer ouvir aquela palavra genuína, a gente não encontra. E quando entre vocês, ninguém está fazendo live, a gente fica assim. Vou ouvir o quê? Nos fins de semana, principalmente, ninguém está fazendo live, às vezes precisa ficar com a família, porque, infelizmente, pastor, as igrejas, eu sou da igreja, eu sempre falo isso, eu não digo não saia da igreja, eu repito, porque há quem não entende as nossas mensagens. Não, os pastores estão dizendo, o pastor do YouTube não quer que a gente vá à igreja. Se não fosse as igrejas, a gente não conheceria Jesus. E a gente apoia 100% a igreja. Tá? A gente apoia, a gente é das igrejas, a gente vai à igreja sim, inclusive amanhã vou à igreja, domingo, a gente é líder das igrejas. Quando a gente fala assim, a gente está incluindo nós mesmos. Muitas igrejas não estão pregando o evangelho, estão ensinando coisas que não têm nada a ver com o evangelho. A nossa vontade não é que a igreja feche, é que a igreja muda seu jeito de operar. O comportamento, até a minha, precisa mudar. O que acontece, pastor? As pessoas veem, se eu pregar assim, o povo não vai gostar, não vai dar glória a Deus, o povo vai fugir. Então tem que procurar o que dá uma esperança, que dá tanta glória a Deus, aleluia, que traz mais dinheiro. Aí eu vou ter mais fama no meu ministério. Você nota os pastores que têm mais dinheiro, que têm ministério conhecido, são pessoas que não pregam o evangelho genuíno. Então nós precisamos moldar essa nossa parte para que nós sejamos uma igreja que será arrebatada. A palavra que o servo de Deus falou, a igreja não é placa. A igreja é uma igreja universal, não é essa universal que as pessoas conhecem. Existem pessoas na minha, na sua, no pastor Giovanni, né, no nosso irmão, todos, irmão Carlos, no nosso pastor Carlos, que está, pastor Paulo, que está afirmando, o deputado Paulo. Existem pessoas no pastor Tiago, que fazem parte da igreja, que serão arrebatadas. Infelizmente, a igreja local, o que está fazendo? Culto
culto de novinha. Vem novinha. É assim que estão preparando nossos jovens para o futuro. Hoje está acontecendo, hein? Vem novinha. Está acontecendo em Goiânia. Hein? Hoje, vem novinha. É assim que estão preparando o futuro de jovens. E nós, como é que nos prepararam? Prepararam a gente pregando o evangelho genuíno, nos ensinando como pregar nos anos 80 e tal, 90 e tal. E hoje, culto de beijo. Culto de beijo. Culto de pet. Então, é isso aí, irmãos. Precisamos voltar no arrependimento. Maravilha, pastor Beleza. Obrigado pelas palavras. Diante de tudo que foi dito aqui, você que está nos acompanhando, deixa eu até pedir para você, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que a gente possa romper o algoritmo e alcançar mais pessoas dentro dessa oportunidade. Você ouviu o pastor Giovanni falando, né? Fiz a pergunta sobre a questão do que a igreja mais necessita. Ele falou que a igreja precisa de manter uma cara, manter uma imagem, né? Falei com o irmão Carlos, ele estava relatando a respeito das raízes da igreja, né? Que foram muitas das vezes esquecidas e deixadas de lado. Pastor Rodrigo falando a respeito da igreja voltar para a oração, voltar para a espiritualidade. Pastor Belísio comentando, né, a respeito dessa grande dificuldade que a igreja está encontrando, dessa falta de identidade, conforme foi expressado aqui. E eu estendo a pergunta, né, para o pastor Tiago a respeito do que nós estamos falando. Nós vemos, pastor Tiago, que não é só a questão avareza, a questão financeira que envolve os problemas dos dias atuais. Envolve também essa questão que o pastor Belísio comentou, o culto da novinha, né? O culto do beijo, o culto da rosa do amor, né? O culto da amarração, para ele voltar pedindo e se implorando nos seus pés que te quer de volta, que ela te quer de volta. A gente percebe que é um grande arcabouço de temas que eles envolvem dentro dessa questão evangelística para trazer pessoas. Aí eu faço a pergunta para o senhor: é estratégia mesmo de evangelismo ou é falta de unção do Espírito Santo de Deus? Paz do Senhor para os irmãos do canal Milagres Extraordinários. Como o pastor Claudinei já colocou, realmente, né? Eles dizem ser estratégias evangelísticas, mas na verdade o que falta mesmo é um pouco do que já está na Bíblia, né? Jesus Cristo disse que antes que a igreja fosse arrebatar o mundo com essa mensagem poderosa do Evangelho, que ela ficasse em Jerusalém até ser revestida de poder. Então, muitas vezes o que está faltando um pouco para a igreja também é ser revestida de poder. Se apegar demais em estratégias mundanas, em estratégias que eles sabem que mundanamente vai dar os resultados que eles querem, que é uma igreja cheia, uma igreja que vai, quando estiver cheia, contribuir financeiramente. Então, se faz aquilo que se dá certo e não aquilo que é certo. Muitas vezes também o que eu vejo é que falta pregar o evangelho simples e verdadeiro. Se apegam muito ao Velho Testamento e aí dentro disso se consegue colocar misticismo, sincretismo e não se usa o Velho Testamento como tem que ser, que é uma sombra do Novo Testamento sempre apontando a Cristo, ao seu sacrifício e à igreja que é a mensageira desse evangelho que é a salvação para o perdido. Então, o que nós vemos hoje, como já foi bem dito aqui, culto da novinha, culto do pet, culto do beijo, estratégias para tentar ganhar a maioria do povo, porque o irmão Carlos disse que ele sente falta de ouvir uma palavra verdadeira, mas para um irmão Carlos que sente falta de ouvir uma palavra verdadeira, tem 100 pessoas que não querem ouvir uma palavra verdadeira, que querem ouvir aquilo que afaga o seu ego, aquilo que afaga a sua alma, aquilo que engrandece, aquilo que faz com que ele saia feliz, com o coração quentinho da igreja, vamos dizer assim, né? Quando na verdade a gente tem que sair da igreja com as costas doendo, com os olhos cheios de lágrima e dizendo que a gente precisa melhorar como pessoa se a gente quer realmente morar no céu e ser arrebatado por Cristo. É o que eu acredito. Maravilha, pastor Tiago. Gente, você que está nos acompanhando, dá para você ter uma noção e imaginar, eu falo isso olhando para você, dá para você imaginar o tamanho do presente que Deus está me dando nesse dia de hoje,
de estar com esses homens de Deus aqui, tendo essa resenha, tendo esse momento de bate-papo, tendo esse momento de crescimento espiritual. Você já parou para avaliar? Você que está nos acompanhando, fala a verdade, eu tenho certeza que você desejaria estar aqui também para estar crescendo, ouvindo. Já pensou você sentado aqui com esses homens de Deus, ouvindo as experiências, tudo que eles estão contando aqui? É uma palhinha de 2 minutos de uma conversa que nós estamos desde as primeiras horas da manhã aqui reunidos juntos, e eu decidi passar aqui para te deixar essa experiência gloriosa e fantástica, e para nós concluirmos, né, para nós fechar com a chave celestial, nós vamos agora fazer uma oração com você e por você dentro dessa oportunidade. Os homens de Deus vão levantar as mãos aí em direção da sua casa, tá? Em forma, como o pastor Giovanni sempre fala, né? Em forma de um ato profético, direcionando as mãos em direção aí da sua casa, pedindo a Deus que abençoe você, que abençoe seu casamento, que abençoe sua vida espiritual, que abençoe a vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, que realize todos os teus sonhos em o nome do Senhor Jesus. Eu vou deixar o microfone aqui, né, para todos, para sair a oração de todos, e nós vamos orar por você aqui, uma oração de alguns segundos, e eu sei que a bênção de Deus será grande na sua vida. Altíssimo Deus, na tua presença, nós nos curvamos em oração, e eu quero apresentar a vida de todos os que estão nos acompanhando em casa, no trabalho, aqueles que estão em todos os continentes da terra. Visite a todos, manifeste no teu poder, da tua glória, da tua grandeza. Abençoe teus filhos e as tuas filhas e conceda da tua grande vitória, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Abençoe a todos nesse momento. Obrigado, Senhor, por esse momento juntos na tua presença, crescendo espiritualmente para a glória de Deus. Amém. E graças a Deus. Que presente, hein? Que maravilha. Obrigado, pastores. Obrigado pela vida de vocês. Obrigado pelo sentimento verdadeiro de amizade, pela espiritualidade. Obrigado, irmão Carlos, por nos receber tão bem com a sua família aqui na sua casa. Gente, Deus abençoe a todos. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e vamos para cima em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Beijo na sua alma.